Bolsonaro. Turma, vamos concentrar nessa tarde aqui, ó. Hoje, Bolsonaro se encontra com Rodrigo Garcia. Guga Noblar, começa você a explicar como é que vai ser a derrota do PT em São Paulo. Olha, o Rodrigo Garcia tem um grande problema para se unir com Jair Bolsonaro formalmente, que se chama Gilberto Kassab. Gilberto Kassab está na aliança com Tarcísio. E Gilberto Kassab é o grande adversário político de Rodrigo Garcia. Então isso impedirá uma formalização de uma aliança. O que pode acontecer é uma aliança velada do Rodrigo Garcia para o Bolsonaro. É isso que o Bolsonaro está correndo atrás. Até porque ele sabe que o PT está fazendo o mesmo. O PT também está atrás do Rodrigo Garcia. O Haddad já mandou o Luiz Marinho conversar com o Rodrigo Garcia também para ver se consegue o apoio do PSDB. Fora isso, Geraldo Alckmin está correndo atrás de prefeitos, de ex-secretários que trabalharam com ele, de atuais secretários que trabalharam com ele, e que ele pode conseguir também o apoio que são do PSDB. Então, o PT está correndo atrás de uma aliança formal, até porque o PT tem como negociar essa aliança formal. O PSDB precisa do PT no Rio Grande do Sul. O Eduardo Leite passou para o segundo turno, gente, por 2.000 votos. Ele teve 1.700.002 votos, 700.002 votos, contra 1.700.000 votos do Edgar Preto, que era o candidato do PT. Então ele quer muito o PT com ele lá no Rio Grande do Sul, já que ele está bem atrás do Onyx. E para essa aliança ser concretizada, quem sabe haverá essa troca. PT apoia o PSDB no Rio Grande do Sul, PSDB apoia o PT em São Paulo. Agora, o PSDB em São Paulo também, se for para o lado do PT, deve ir rachado. Uma parte já está indo para o Bolsonaro. Inclusive, o Duarte Nogueira, que é o prefeito de Ribeirão Preto, disse ontem que está com o Bolsonaro. Então, se o PT conseguir, o PSDB será rachado. Mas se vier o Rodrigo Garcia, é o principal ativo. Muito bem, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News para vocês que chegaram agora. São 10 horas e 48 minutos e a discussão é o encontro de Bolsonaro com o atual governador Rodrigo Garcia. Zoe Martínez, como é que é essa história de se aliar com quem comprou a vacina, hein, queridinha? Paulo, deixa eu te falar uma coisa. O Garcia ganha muito mais se aliando ao Bolsonaro do que o Bolsonaro se aliando ao Garcia, ou colocando a sua imagem aí do lado do Garcia. Bolsonaro é o Bolsonaro, meu bem. Olha aí a bancada que o Bolsonaro conseguiu eleger e o Garcia, o que conseguiu? O próprio aí padrinho político teve que sair da política e se afundou de vez com os seus próprios comportamentos, com as suas próprias atitudes. Então, era uma coisa meio óbvia, né? Que o Garcia, o PSDB está rachado, que uma parte está apoiando o Bolsonaro, outra parte está apoiando o Lula, assim como também o MDB. Vários partidos aí estão rachados. O Novo também liberaram aí, né, os parlamentares para cada um optar por apoiar o Bolsonaro ou apoiar o Lula. Faz parte aí do jogo político. Isso não significa que o Bolsonaro vai postar ao lado do Garcia e vai falar: ô Garcia, meu grande amigo, tamo junto, defende as mesmas bandeiras. Olha. Claro que não. O Bolsonaro tá vacinado, Paulo Matias. Ele não se engana mais com as pessoas. Não. A gente já vai saber daqui a 100 anos. Ninguém sabe, ele escondeu. E viva a liberdade. E viva a liberdade, né? A coisa dele, não, o papel dele, não, a obrigação dele era fornecer a vacina para quem quiser se vacinar. Pronto, ele fez isso, cumpriu com o seu dever. Agora, viva a liberdade, não é mesmo, minha gente? Aqui todo mundo, vocês assinaram a cartinha pela democracia, não assinaram? Então, democracia é isso. É respeitar quem quer ou não se vacinar. Mas o Bolsonaro, só para concluir meu comentário, ele já está vacinado, né? O Bolsonaro aprendeu nesses 4 anos aí que não é todo mundo que te abraça, que torce por você e vai estar com você até o fim, né? Vai te apoiar aí, não. Na primeira, muitos pulam do barco, acham que está afundando, pulam do barco. E o Garcia é uma dessas pessoas. Para o Bolsonaro, ok, é bom ter uma aliança aqui, outra lá, principalmente agora, né, no segundo turno. Mas também, ele não espera, também, mas ele não espera lealdade dessas pessoas, também não vai alavancar o Garcia. Só que se o Garcia não apoiasse o Bolsonaro nesse segundo turno, ia
ser o fim político dele, assim, ia sepultar a carreira dele como político, assim como João Dória fez. Então, para ele tinha que apoiar o Bolsonaro. Ia ficar muito feio para o Garcia se não apoiasse. E mas só para... eu só vou complementar uma coisa do meu comentário passado, Paulo, se você me permitir. Por favor. Sobre o Bolsonaro, ele não dar visibilidade para os projetos que ele aprova. Por exemplo, uma seguidora e até minha própria mãe ontem me falaram sobre isso. Em nenhum momento a gente vê o Bolsonaro falando sobre o endividamento de pessoas que usaram o FIES, por exemplo. O Lula bate no peito para falar: eu dei nível superior para milhares de jovens, né, que entraram na faculdade. Só que mais da metade desses jovens não conseguem pagar as parcelas hoje do FIES. Por quê? Porque não conseguem emprego, porque o Lula não foca nisso. Ele foca no quê? Em dar, mas nunca sabe como resolver o problema depois que se instaura no país. E o Bolsonaro colocou aí uma renegociação, e minha seguidora até falou, eu tinha uma dívida de R$30 mil, e graças a essa renegociação do governo federal, do governo Bolsonaro, eu consegui quitar essa dívida. O Bolsonaro não fala dessas coisas, por exemplo, são pautas, são coisas importantes para que as pessoas saibam, e são notícias, são informações que vocês não vão ver na grande mídia. Então fica aí a dica para o governo federal, para o Bolsonaro colocar no próximo debate, por exemplo, falar com o Lula sobre isso. Lula, vem cá, você começou aí a dar bolsa para todo mundo, FIES para todo mundo, e você pensou nas consequências disso depois? Como é que esses jovens, essas pessoas que se formaram, vão pagar isso? Acho que o Bolsonaro tem que começar a bater nessas coisas. Nunca vi o Bolsonaro falando sobre isso, por exemplo. Muito bem. E uma coisa muito importante pro brasileiro, né? Ô, Paulinho, se realmente o Bolsonaro estiver fazendo isso mesmo, de buscar o Rodrigo Garcia, eu acho que é uma estratégia bem acertada. Porque candidato que está no segundo turno é o que o Paulo Figueiredo falou. Se o Bolsonaro tem 6 milhões de votos a menos, ele precisa abraçar todo mundo agora. Ele não pode escolher apoio, você não acha, Paulinho? Não, eu acho que ele não pode abraçar aqueles que violam diretamente as suas convicções. Mas você tem que buscar o eleitor de centro. Isso não tem jeito. E eu vou dizer uma coisa para você, Paulo. Eu acho que mais do que transferência linear dos votos, esses apoios, eles funcionam na construção da uma percepção geral dos candidatos. E também na redução da rejeição do Bolsonaro, por exemplo, e na construção da rejeição do PT. Vamos dar exemplos aqui especificamente. Por exemplo, o apoio do Moro e do Dallagnol. Mais do que tudo, mais do que a transferência de votos do Moro e do Dallagnol para o Bolsonaro, esses apoios são um selo de honestidade e um reforço da ideia de que o PT, de fato, cometeu os crimes que cometeu, que eles estão tentando apagar da história. Então, colabora muito para a destruição de uma das teses centrais da mídia e do PT, que são a mesma coisa hoje em dia, que o Bolsonaro é tão desonesto quanto o Lula. Também é ladrão, porque tem rachadinha, tem orçamento secreto. Quando o Moro e o Dallagnol vão lá, que são reconhecidos, inclusive por esse eleitor mais de centro, como pessoas que combateram a corrupção, quando eles vão lá e dão o selo dele ao Bolsonaro, esse selo muito mais influencia na percepção geral do que especificamente no voto, na transferência de voto deles para o Bolsonaro. A mesma coisa, o apoio do Rodrigo Garcia, do Zema, que são candidatos mais de centro, menos de direita. Então, o Rodrigo Garcia, sem dúvida nenhuma, nada de direita, mas o candidato mais de centro. Então, o que ele faz? Quando o Bolsonaro recebe apoio destes, e deve receber de outros candidatos, né, esses apoios devem ser colecionados, todo aquele discurso de que o Bolsonaro era antidemocrático, de que a própria existência dele era uma ameaça às instituições brasileiras, ela vai se esvaindo, de que existe uma união democrática em torno do Lula. Tudo isso vai se esvaindo, vai se diluindo. E isso ajuda na construção, de novo, e na obtenção, primeiro, na redução da rejeição ao Bolsonaro, muito importante. Segundo, na destruição das narrativas construídas pela imprensa.